O GP da Arábia Saudita é um dos mais esperados do ano da Fórmula 1, depois da sua estreia, que realmente foi incrível e se mostrou como uma pista muito legal e de alta velocidade. A pista com maior média de velocidade da Fórmula 1 no calendário atual. Entretanto, ele pode ser cancelado por boatos de guerra, ou melhor dizendo, ataques comprovados de mísseis exatamente na mesma cidade da Fórmula 1. E o que isso pode mudar no campeonato e talvez até mesmo nos resultados das corridas? Conte comigo para saber tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! A temporada de 2022 da Fórmula 1 tem me deixado muito ansioso e com toda certeza, se você é um amante da categoria, também está esperando muito para esse ano. Mas tem alguns problemas, entre eles o fato de que muitas vezes a gente não tem uma televisão por perto para assistir esses lances e muito menos a oportunidade de ver os melhores lances dos nossos pilotos favoritos. Às vezes perdemos sessões importantes da Fórmula 1, já que não passam em TV aberta, e até mesmo categorias de base, que tem os pilotos brasileiros na Fórmula 1. Realmente é tudo muito complicado, mas tem uma questão que vem para solucionar todos esses problemas. Isso porque o F1 TV Pro vem justamente para transmitir todas as corridas ao vivo através da internet, pelo seu celular, computador, tablet, o que for. E não transmite apenas as corridas da Fórmula 1, também das categorias de base, que dão a oportunidade de nós assistirmos os nossos pilotos favoritos aqui do Brasil. Realmente é tudo muito bacana, mas tem como ficar melhor. Na verdade, através do F1 TV Pro, você também pode ver os lances mais importantes do seu piloto favorito, através das câmeras dos carros dele ao vivo. E se você perder alguma corrida, fica tranquilo, todas as corridas ficam arquivadas no aplicativo e você pode assistir o VT com tranquilidade, inclusive de GPs da década de 80 para cá. E é sabendo justamente disso, o quanto é incrível esse aplicativo, que o Hora do Piloto vem para trazer uma oferta imperdível para você. 20% de desconto no plano anual do F1 TV Pro nesse ano de 2022. Mas essa oferta é limitada até o dia 13 de março. Então é muito importante que você acesse o link que está aqui embaixo na descrição, que contém essa oferta. Então não perca a oportunidade de assistir o esporte do seu coração e por um preço muito baixo. Acesse logo o link que está aqui embaixo na descrição e curta todas as corridas ao vivo através do seu celular. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a Reuters acabou falando mais sobre essa situação e noticiando. Ela que é uma agência assim, de notícias sobre diversos temas ao redor do mundo, acabou contando que sim, a cidade ali onde poderia acontecer o GP da Arábia Saudita acabou sim sofrendo um ataque de mísseis justamente em uma produtora petrolífera, a Aramco, que na verdade é uma das grandes patrocinadoras da Fórmula 1 já faz algum tempo. A Aramco essa que também poderia acabar sofrendo com algum tipo de ataque e também afetar diretamente a categoria. E não para por aí. Na verdade, segundo essa mesma agente de notícias, esses ataques foram interceptados. Aparentemente, a Arábia Saudita conseguiu impedir que alguns mísseis atingissem a cidade onde poderá acontecer o GP da Arábia Saudita, que também é um GP de rua da Fórmula 1, uma corrida de rua. E isso tudo também sem contar com alguns drones que atacaram também a Arábia Saudita nesses últimos dias. Isso realmente é uma questão muito séria, que pode trazer consequências seríssimas para a Fórmula 1 e pode inclusive cancelar um dos melhores GPs que nós estamos tendo nos últimos anos aí da categoria, com uma velocidade final inacreditável. Mas enfim, se foi cancelado o GP, o que pode acontecer? Como isso pode afetar o campeonato? Quais equipes podem ser prejudicadas ou podem levar vantagem? Claro que eu vou falar tudo sobre isso no decorrer desse vídeo e continuar contando exatamente o que tem acontecido na Arábia Saudita e pode acabar cancelando o GP. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu joinha e também se inscreva se ainda não for inscrito, ativando o sininho para todas as notificações, porque aqui é notícia de qualidade e com as fontes que já estão aqui embaixo na descrição. Mas vamos parar de enrolação e vamos falar mais sobre esse assunto. Na verdade, segundo o Mirror.com, a principal preocupação nesse momento dos dirigentes da Fórmula 1
é obviamente com a segurança de cada uma das pessoas que tem trabalhado ali no circo da categoria. E isso poderia sim acabar fazendo com que essa segurança não fosse tão grande assim na Arábia Saudita. Ainda mais porque existem sim alguns riscos de ataques durante o fim de semana do GP, desde sexta-feira até domingo, que poderiam acabar fazendo com que algumas pessoas ficassem feridas, não apenas de quem trabalha na área ali da Fórmula 1, trabalha com isso, como também dos espectadores que possam estar no autódromo no dia. Aparentemente, esses ataques foram gerados por um movimento Houthi do Iêmen, que é um aliado do Irã e que tinha como principal objetivo ali atacar algumas unidades petrolíferas da Aramco, que é justamente uma parte ali que gera energia para toda a cidade de Jeddah, e também algumas unidades de dessalinização, que seriam obviamente responsáveis por fornecer água para aquelas cidades ali em volta da Arábia Saudita. O míssil que atingiria Jeddah foi sim interceptado, mas ainda assim as instalações não apenas da parte ali do circuito que vai hospedar o GP da Arábia Saudita foram afetadas, como também toda a cidade de uma forma geral. Segundo o Ministério de Energia da Arábia Saudita, esses ataques, principalmente nessas usinas petrolíferas da Aramco, acabaram gerando uma diminuição da produção naquele momento, apesar de que o fogo acabou sendo extinguido bem rapidamente. A Aramco disse que, apesar de ser muito triste isso que tem acontecido, na verdade também não causou grandes prejuízos para a empresa. Mas ainda assim, apesar de todo esse risco que a Fórmula 1 pode acabar correndo, fazendo essa corrida lá no GP da Arábia de Fórmula 1, ainda assim o calendário consta como se o GP ainda fosse acontecer. Apesar de que o CEO da categoria já tem falado, tem demonstrado que está completamente de olho em todos os acontecimentos que têm acontecido lá na pista da Arábia Saudita e também nas cidades próximas a Jeddah e também da própria Jeddah. Enfim, o que isso pode acabar afetando no campeonato e nos pilotos e nas equipes da Fórmula 1 hoje em dia? É claro que a principal consequência seria na área de segurança, saúde das pessoas que trabalham ou estão lá como espectadoras da Fórmula 1. Essa seria a principal causa e problema que uma guerra ou ataques poderiam causar na Fórmula 1. Mas em questão do campeonato, se o GP da Arábia Saudita fosse cancelado, existiriam duas opções. Uma delas é que ele realmente não acontecesse nesse ano de 2022. Outra opção, que aparentemente é a mais provável, é que ele seria postergado para outro momento no decorrer desse ano, em que a cidade de Jeddah e a Arábia Saudita estivessem em paz com esse movimento aliado ao Irã. E apesar de aparentemente isso não causar nenhum tipo de afetação com relação ao campeonato da Fórmula 1, na verdade pode sim acabar causando diversas consequências importantes, principalmente para as equipes que se encontraram em posições interessantes no início desse ano de 2022 no GP do Bahrein de Fórmula 1. Tanto Ferrari quanto Red Bull podem acabar sendo, entre aspas, prejudicadas pelo cancelamento, suspensão ou adiamento desse GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, pelo simples fato de que é um GP de altíssimas velocidades. E tanto Ferrari quanto Red Bull teriam a oportunidade de colocar o seu RB18 e F1 em uma pista que já os daria vantagem natural nesse campeonato e daria uma grande desvantagem para a Mercedes, que apesar de não ser a grande equipe do ano de 2022, pode sim no decorrer desse ano, segundo inclusive o próprio Toto Wolff e Lewis Hamilton, conseguir alcançar as principais equipes do grid da Fórmula 1 através do desenvolvimento do W13, que nesse momento ainda não se encontrou muito bem nas pistas. Significa basicamente que Ferrari e Red Bull são equipes muito boas, principalmente em velocidades de retas. Tem motores muito eficientes e a gente pôde perceber tanto no carro de Sérgio Pérez quanto de Max Verstappen e também de Pierre Gasly e Tsunoda. São motores muito bons em retas e aparentemente melhores até mesmo do que os motores da Ferrari em algumas situações do GP do Bahrein, principalmente quando a gente via Max Verstappen tentando concretizar a ultrapassagem em cima de Charles Leclerc.
Mas a Ferrari não fica para trás. Na verdade, todas as equipes que utilizam motores Ferrari tiveram um salto gigantesco de desempenho no início desse ano no GP do Bahrein, o que nos mostra também que a Ferrari poderia andar muito bem no GP da Arábia Saudita. Já a Mercedes não tem andado nem um pouco bem, independente de qual equipe que esteja recebendo esses motores alemães. Na verdade, tanto Williams quanto Aston Martin, McLaren e a própria Mercedes têm sofrido muito com o desempenho desses motores, o que nos mostra com toda clareza que ela iria sofrer muito em pistas de altíssima velocidade. Mas com o cancelamento do GP da Arábia Saudita, acaba que todas as desvantagens que eu falei em outro vídeo no decorrer dessa semana seriam anuladas. E talvez a Mercedes teria muito mais tempo de desenvolver esse carro para o próximo GP, se esse GP da Arábia Saudita deixasse de acontecer nesse fim de semana. Ou seja, no caso de um cancelamento do GP da Arábia Saudita, Mercedes e todas as equipes que recebem os seus motores poderiam receber uma vantagem temporária no campeonato de 2022 e poderiam ter a oportunidade de desenvolver um pouco mais os seus carros de uma forma geral. Mas enfim, o que você acha disso tudo? Você acha que o GP pode ser cancelado? Você acredita que a Mercedes realmente poderia ter uma vantagem temporária se isso acontecesse? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, o que você pensa sobre esse assunto. O que a gente precisa entender é que Fórmula 1 não é como nós pensamos. No início da pandemia do Covid-19, lá em 2020, a Fórmula 1 já estava presente no GP da Austrália quando eles decidiram de última hora cancelar o GP. Ou seja, em uma situação de cancelamento do GP da Arábia Saudita, tanto pode acontecer que eles decidam com antecedência a suspensão, cancelamento ou adiamento desse GP, como também decidam em cima da hora que isso não aconteça. Isso acaba fazendo com que tudo seja extremamente imprevisível. Mas eu acredito que em uma situação onde o governo da Arábia Saudita diga que existe uma certa segurança na pista de Jeddah, eu acredito que tem grandes chances de ainda assim o GP acabar acontecendo, mesmo com alguns riscos de bombardeamento dentro da cidade. Mas sem sombra de dúvidas, todos os dirigentes da Fórmula 1 estão de olho nessa situação específica. E se realmente esse tipo de conflito acabar deixando em risco a saúde dos fornecedores de serviço, de pilotos e de espectadores, eu acredito que a Fórmula 1 vai acabar cancelando. Mas como diria Lewis Hamilton, money talks. E o GP da Arábia Saudita é uma das pistas que mais gera apoio financeiro para a Fórmula 1 de todas no calendário. Mas a gente só vai saber se realmente vai ou não acontecer nesses próximos dias no decorrer dessa semana. Até lá, vamos torcer para que esse conflito termine, não apenas para a continuação do campeonato, mas também pela questão aí da saúde das pessoas que moram ali na Arábia Saudita, no Jeddah, segurança delas e também dos fornecedores de serviços da Fórmula 1 e espectadores. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha e se inscrever nesse canal ativando o sininho para todas as notificações. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!